Se formos analisar a história, Jerusalém sempre foi a capital de Israel e seus reis. Hoje em dia, cedia ao seu parlamento. Porém, embaixadas estrangeiras se situam em outros pontos. Segundo o ministro das Relações Exteriores do Vaticano, em visita a Israel em 98, a presença de Israel no lado oriental de Jerusalém constituía uma ocupação ilegal. Em março de 1999, Israel foi advertido que a União Europeia não reconhecia a sua soberania sobre Jerusalém. Numa bula papal do Jubileu de 2000, o Papa João Paulo II rejeitou novamente a soberania israelense sobre Jerusalém. Em fevereiro de 2000, o Vaticano assinou um acordo com a OLP, no qual se pedia garantias internacionais de que Jerusalém fosse mantida sob controle internacional. Os maiores inimigos de Israel são o Islã e o catolicismo romano. João Paulo II tem calorosamente recebido o fascínora Yasser Arafat diversas vezes, até mesmo quando estava no auge de sua carreira como um dos assassinos e criminosos mais notórios do mundo. É claro que João Paulo II tem piamente condenado o antissemitismo, como lhe cabe fazer. Porém, ele se limita a se desculpar por atos cometidos por filhos e filhas da Igreja. E ele nunca, jamais, admitiu que os judeus e evangélicos martirizados na Inquisição o foram por política oficial da Igreja e seus papas. Roma insiste até em nossos dias que os católicos e não os judeus são o povo escolhido por Deus. Por exemplo, em 1928, um decreto do Vaticano se referia aos judeus como povo anteriormente escolhido por Deus. Em 1965, o Segundo Concílio do Vaticano declarou: a Igreja constitui o novo povo de Deus. A Roma Católica se denomina a Cidade Santa, a Cidade de Deus, a Cidade Eterna, títulos que Deus deu a Jerusalém. O interessante é que, ao invés de repreender Arafat por sua paixão por aniquilar Israel e suas crenças islâmicas anticristãs, o Papa aceitou seu convite para estar com ele em Jerusalém, celebrando a quem chamou de o nosso Jesus Cristo, entre aspas. Nosso Jesus Cristo? Segundo Arafat, Jesus foi um palestino que lutava contra Israel por sua liberdade, e o Papa apenas sorriu e o abençoou. Os judeus culpam a Cristo e aos cristãos pelo antissemitismo do catolicismo romano. Mas o catolicismo, com seu falso evangelho de obras, sacramentos, purgatório e indulgências, não representa o cristianismo bíblico. Nenhum cristão verdadeiro poderia ser antissemita. Jesus foi um judeu. Inclusive, a Igreja Católica matou muito mais evangélicos do que judeus. O Papa Inocêncio III massacrou por completo a cidade de Béziers, na França. Morreram cerca de 60 mil cristãos albigenses. E segundo o Papa, foi o auge do seu papado. Os exércitos dos papas levaram um século para exterminar os albigenses e o mesmo destino foi imposto aos valdenses, huguenotes, husitas e outros. No massacre de São Bartolomeu foram chacinados 70 mil huguenotes, mais 200 mil foram mortos depois e 500 mil fugiram da França para salvar a vida. E como estes, há muitos outros exemplos. Hitler não assassinaria os 6 milhões de judeus se os séculos do antissemitismo romano não tivessem preparado o caminho. Em 26 de abril de 1933, Hitler relembrou aos representantes do Vaticano, Bispo Burney e Monsenhor Steinmann, que por 15 séculos Roma considerara os judeus parasitas a serem exterminados, e que ele lhes oferecia uma solução final para o problema dos judeus. Antes de se tornar o Papa Pio XII, o cardeal Eugênio Pacelli, núncio papal da Alemanha, entregou dinheiro do Vaticano a Hitler para formar o partido nazista. Ao se tornar Papa, Pacelli enviou uma mensagem de apoio ao Führer. Ao ilustre Herr Adolf Hitler
Führer e chanceler do Reich alemão. É com grande prazer que recordamos os muitos anos passados na Alemanha como núncio apostólico, ocasião em que fizemos de tudo para estabelecer relações harmoniosas entre a Igreja e o Estado. Agora, suplicamos ainda mais fervorosamente para alcançarmos este alvo. Era 1939 e os abusos de Hitler, bem como suas intenções para os judeus, já eram conhecidos em todo o mundo. Foi em janeiro daquele ano que Hitler declarou que a guerra resultaria na, abre aspas, exterminação da raça judaica, fecha aspas. Die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. Após 4 anos, em 22 de junho de 1943, enquanto pairava a fumaça de judeus incinerados nos céus da Europa, o Papa Pio XII, em contraposição à promessa de Deus, escreveu ao presidente Roosevelt tentando dissuadi-lo de tornar a Palestina em terra judia. Não existe precedente histórico para justificar o regresso de um povo a uma terra deixada 19 séculos antes. Se os hebreus desejam um lar, não seria muito difícil encontrar um território que lhes sirva melhor que a Palestina. Com o aumento da população judaica naquela região, graves novos problemas surgiriam. Sem precedente histórico, Deus o havia prometido. Pio XII nunca condenou o Holocausto em público. Tampouco buscou dissuadir Hitler do seu intento de aniquilar os judeus. Porém, ele se manifestou, de forma bem enfática, contra o regresso dos judeus à terra de Israel, que Deus lhes dera como herança eterna. Do mesmo modo, Pio X declarou em 1904: Não podemos reconhecer os judeus como povo. Em 1919, o cardeal Pietro Gasparri, secretário de Estado do Vaticano, escreveu: O perigo que mais nos amedronta é o da criação de um Estado judaico na Palestina. E quanto ao Islã, esta religião de violência tem sempre forçado conversões pela espada. Após a morte de Maomé, a maioria dos árabes abandonou o Islã, dando origem às famosas guerras da apostasia. Abu Bakr, o primeiro califa a suceder Maomé, matou dezenas de milhares de ex-muçulmanos buscando reimplantar o Islã. Até o início do século VIII, os ferozes guerreiros do Islã haviam tomado a maioria do Oriente Médio, muito da África e haviam quase conquistado a Europa. A violenta natureza do Islã é vista ainda hoje em multidões bradando "Allah é grande" e infligindo terror e morte sobre os não muçulmanos. O Islã está por trás da maior parte do terrorismo no mundo. Hoje em dia, multidões muçulmanas periodicamente massacram milhares de cristãos, queimando e saqueando as suas terras. No sul do Sudão, milhões de cristãos negros estão sendo privados de alimento, escravizados e até mortos pelo governo islâmico do norte. É verdade que os judeus foram mortos durante as cruzadas, mas isso foi contra o ensinamento de Cristo e seu divino exemplo. Já os terroristas muçulmanos matam como forma de obediência a Allah, em obediência ao Corão e ao ensino e exemplo de Maomé. Qualquer estudioso muçulmano concordará ser o dever sagrado de todo muçulmano em todas as eras praticar guerra santa o quanto for possível para forçar o mundo inteiro à submissão ao Islã. O Corão mantém mais de 100 versículos sobre lutar e matar neste propósito. Porém, a mídia internacional insiste em descrever o Islã como religião pacífica. Tony Blair, o premier britânico, classificou o Islã dizendo ser sinônimo da paz, tolerância, além de uma força para o bem. Muitos políticos de destaque no Ocidente têm elogiado o Islã e seus caminhos pacíficos, e líderes religiosos também.